Olá, sejam bem-vindos, eu sou Maurício, estou aqui com vocês hoje para continuar o tema matemática financeira. E hoje nós vamos falar sobre os financiamentos. Bom, a própria palavra financiamento já te dá uma ideia do que se trata, né? Bom, eu vou financiar um imóvel, vou financiar um carro, vou fazer um financiamento estudantil. Bom, basicamente você pedir um dinheiro emprestado para alguém e depois pagar para essa pessoa ou para a instituição que te emprestou o valor devidamente corrigido aí dos juros que ele vai te cobrar. Bom, então, quase todos os brasileiros, quando compram um imóvel, compram financiado. São pouquíssimos os casos daqueles caras que pagam à vista um imóvel, né? Afinal de contas, é um dinheiro muito grande. E, infelizmente, o brasileiro, né, na grande média, não tem esse costume de economizar dinheiro todo mês e fazer as compras à vista, tá certo? Então, quais são as diferentes modalidades de investimento que você pode ver por aí? Né? Coloquei alguns exemplos aqui, né? Financiamento de imóveis, financiamento de veículos, crédito pessoal, financiamento estudantil, né, o conhecido FIES aí para a gente financiar as parcelas de um curso superior, né? Então tem várias modalidades aí, tem alguns créditos voltados para os trabalhadores agrícolas e por aí vai. Cada um desses tipos de financiamentos tem as suas condições de juros, condições de duração para você pagar a dívida. E o nosso objetivo hoje não é esmiuçar cada tipo, não. Tá? A gente ter uma ideia geral de como que funciona um financiamento, até para a gente levar isso para a nossa vida, tá certo? Então, sempre que eu estou falando de um financiamento, eu estou lidando com um credor e com um devedor. São temas aí que esses termos são bastante conhecidos. O credor é a instituição ou a pessoa que vai dar o dinheiro, que vai fornecer o capital, e o devedor é aquele que toma esse dinheiro e passa, por consequência, a dever essa quantidade para o credor, no caso, tá? Bom, e geralmente como é que o devedor paga o empréstimo para o credor? Geralmente ele paga em parcelas, e aí a parcela vai ser mensal, vai ser bimestral, vai ser anual, vai depender das condições do empréstimo que ele tomou. Tá? Em geral, a parcela é mensal, né? Quase todos os financiamentos imobiliários ou financiamento de automóveis, você paga uma parcela todo mês. Tá? E é muito importante a gente ter em mente, até para a gente evitar alguns pensamentos que não são legais, que não são corretos, é que toda parcela é composta por dois pedaços. Um pedaço é o que eu chamo de amortização e outro pedaço é o que eu chamo de juros. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. Então o A é a amortização. E o J, juros. Bom, esse tema amortização, a gente ainda não falou aqui nas aulas, mas os juros, você já está com isso bastante claro na sua cabeça, né? Os juros que, no caso, o devedor vai pagar, né, seria a remuneração que o credor recebe por ter emprestado o dinheiro. Então, colocando um exemplo hipotético aqui, imagine que a sua parcela de, por exemplo, R$2.000 seja composta por R$1.500 de amortização mais R$500 de juros. A gente já vai fazer um exemplo concreto para a gente saber como dividir esses dois pedaços, tá? Mas se numa parcela de R$2.000 eu tenho R$1.500 de amortização e R$500 de juros, quando você vai e efetua o pagamento de R$2.000, a sua dívida não diminui R$2.000, porque 500 desses reais é só de juros para o banco, por exemplo. Então, a sua dívida diminui 1.500, mesmo que você pague 2.000, tá certo? Então, a amortização tem a ver... A amortização lembra a morte, né? Tipo, estou amortizando, né? Estou tentando diminuir a dívida. Estou usando aqui uma linguagem um pouco menos formal, mas essa parte amortização, ela vai diminuir sua dívida. E os juros é aquele a mais que você vai dar para o banco, tá certo? A gente já vai fazer um exemplo para a gente entender isso aqui de uma maneira mais clara, tá certo? Agora, como é que eu calculo a parcela de um financiamento? Existem várias modalidades de financiamento, né, de acordo com o tipo de empréstimo que você venha a tomar e com as condições que o credor te ofereça, né? Os dois mais clássicos aqui, pelo menos no Brasil, é o sistema SAC e o sistema PRAS. SAC é uma sigla
Tá? Significa sistema de amortização constante. Bom, isso já é autoexplicativo. Isso quer dizer que a cada mês a sua amortização vai ser sempre a mesma. Então, por exemplo, se na primeira parcela era 1.500 de amortização, todos os outros meses você vai amortizar a mesma quantidade, tá? Então, não preciso repetir aqui a amortização constante, porque está no próprio nome, mas a principal característica desse tipo de quitação de dívida é que, nesse caso, as parcelas são, ao menos em teoria, tá? Decrescentes. Quando eu falo em teoria, é porque existem algumas entrelinhas aí no empréstimo, pode ser que os valores sejam reajustados, mas, pelo menos em teoria, a sua primeira parcela é a maior de todas e a sua última parcela é a menor de todas. Tá? A parcela vai diminuindo com o tempo. Tá? Bom, e o price não é a amortização que é constante, é o valor da parcela que é constante. Tá? Então, no price, o valor da parcela é constante. E justamente por isso, né, a gente vai até ter uma aula só sobre o sistema price, tá? Mas justamente pelo valor da parcela ser constante, essa proporção aqui entre um e outro vai mudando com o tempo, tá? Tudo bem que no primeiro tipo aqui também vai variar, mas no sistema saque, esse pedaço A, amortização, é sempre constante e os juros vai diminuindo com o tempo. Tá? E no caso do saque, que a parcela é constante, os juros é muito alto no começo e ele vai diminuindo com o tempo. Eles vão, quando um diminui, o outro aumenta. A gente vai fazer um exemplo, pode ficar tranquilo, tá? Mas o principal hoje é a gente entender como é que funciona esse saque através de um exemplo bem simples. Vamos dar uma olhada lá? Bom, a situação é a seguinte. Pedro tomou um empréstimo de R$10.000 a ser pago em 5 parcelas mensais à taxa de juros de 10% ao mês. Quais são os valores de cada parcela? Considere o sistema saque. Bom, como nós vimos anteriormente, o sistema saque é aquele em que a amortização é constante, ou seja, a cada mês, a cada parcela que você paga, a sua dívida diminui a mesma quantidade. Então, lembrando rapidamente, a nossa parcela, que é composta por amortização mais os juros, esse pedacinho A é constante, a amortização é constante. Isso vai ficar bastante claro quando eu construir a seguinte tabela. Faz comigo aqui, ó. Vou colocar aqui a primeira coluna o mês. Segunda coluna eu vou colocar a dívida que eu tenho. Agora eu vou colocar tanto a amortização quanto os juros. Estou abreviando aqui. Amortização e os juros. Aí eu tenho a minha parcela, que é a soma dessas duas colunas. E aí eu tenho o meu saldo devedor. Já vou te explicar, através desse exemplo, o que significa cada uma dessas colunas. Então, no mês zero, né, no início da dívida, tá, eu vou colocar aqui o meu saldo como R$10.000. Aqui é o quanto o Pedro está devendo assim que ele contraiu o empréstimo. E ele vai fazer esse pagamento em 5 parcelas. Vou colocar aqui para você, de 1 até 5. E a gente sabe que a amortização é constante, ou seja, a cada mês, como são 5 parcelas, eu devo 10.000, divido por 5 parcelas, R$2.000 de amortização todos os meses. Então, olha só. Ah, Maurício, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu vou pagar em 5 vezes, eu não vou pagar em 5 de 2.000? Seria muito bom se fosse assim, né? Mas você acha que o banco vai te emprestar R$10.000 e vai querer receber de volta R$2.000 em 5 parcelas? É claro que não, né? Você vai ter que pagar uns juros para o banco, tá certo? Então você precisa preencher essa coluna juros para mim. Lembrando que os juros, nessa nossa situação, onde é que está? Aqui.
10% ao mês. Ou seja, todos os meses o Pedro vai pagar 10% de juros sobre a dívida dele. Então dá uma olhada aqui, pensa no primeiro mês. A amortização é 2.000. Agora, quanto que ele vai pagar de juros para o banco? Bom, a dívida dele, R$10.000. Ele ainda não fez nenhum pagamento. Então, a dívida inicial aqui, que eu posso colocar aqui, R$10.000. Ele vai pagar 10% de juros, então 10% de 10.000 é fácil a gente fazer de cabeça, né? Dá R$1.000. Então, repara só, a primeira parcela que o Pedro vai pagar, R$3.000. E olha como é que a coisa funciona. O Pedro vai, paga R$3.000 da primeira parcela, só que o saldo devedor dele não vai ser 10.000 menos 3.000, totalizando 7.000, porque apenas 2.000 são para amortizar a dívida. Então, eu preciso fazer agora a dívida dele, menos a amortização, ele passa a dever 8.000. Então, olha que interessante. Né? Dei 3.000, mas minha dívida diminuiu só 2.000. Tá certo? Ah, Maurício, então agora vai ficar fácil. Eu vou completar aqui 1.000 de juros, né? Porque ele precisa pagar 10% de juros. Mas vai com calma, né? Porque você paga juros só sobre a dívida. Como a dívida passa a ser 8.000 depois do primeiro pagamento, vou colocar esse 8.000 aqui. 10% de 8.000, R$800. E a sua segunda parcela, né? A segunda parcela do Pedro, 2.000 mais 800. 2.800. E de maneira análoga, quando o Pedro paga a segunda parcela de R$2.800, a dívida não diminui 2.800, a dívida diminui só 2.000, porque R$800 só de juros para o banco, tá? Passa a dever 6.000. E agora é só a gente continuar preenchendo usando o mesmo esquema aqui, tá? Então 6.000 é a dívida que eu vou considerar para o próximo mês. 2.000 amortização constante, como sempre. 10% de 6.000 é R$600. 2.000 mais 600 dá 2.600. E o seu saldo devedor é o 6.000 menos o 2.000. 4.000. E agora, 4.000 é a dívida que eu preciso carregar para o quarto mês. 10% de 4.000 dá 400. A minha parcela é 2.000 mais 400, 2.400. Passa a dever 2.000, né? Porque é 4.000 menos 2.000. E agora, finalmente, vem a última parcela do Pedro. A dívida que a gente carrega para o quinto mês é 2.000 e 10% de 2.000 é 200. A última parcela, consequentemente, 2.200, e os R$2.000 que ele estava devendo, com a última amortização, ele não deve mais nada agora, tá certo? Então, essa tabelinha aqui, que é bem simples de a gente preencher, deixa de maneira clara o que é amortização, o que é juros, tá certo? E a pergunta aqui foi quais eram as parcelas, né? Quais são as parcelas? Então, é só olhar para essa coluna daqui. São as 5 parcelas que o Pedro precisa pagar. Então, repara, ó, parcelas decrescentes, a amortização é sempre constante e os juros têm que ser decrescentes. Tá certo? Bom, então, na próxima aula, a gente vai refazer esse mesmo problema, considerando agora as parcelas constantes, tá? Que é o sistema Price. Te espero lá, até a próxima.